O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. E ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar se eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-as, disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes no santuário, você que acompanha conosco essa transmissão, a liturgia de hoje, ela traz questões fundamentais na nossa vida. Fala que a causa de todos os males é a inveja e o egoísmo. Porque nós não sabemos pedir, por isso não alcançamos as graças que muitas vezes precisamos. Ou seja, precisamos estar em sintonia com o projeto de Deus. Se estamos em rivalidades, brigando por coisas humanas e assim afastamos de Deus, com certeza não vamos ser atendidos em nossas preces. A primeira leitura traz algo importante, que é assim: por que o justo é perseguido? Por que a pessoa justa sofre tanto? Por que aquela pessoa que tem um Deus no coração, muitas vezes aos olhos do mundo parece não ir bem e os maus vencendo? São questões da primeira leitura que são sérias. E diz assim: olha, a vida do justo está nas mãos de Deus e o mal não vai prevalecer sobre os bons. Aparentemente pode ser que os maus estejam vencendo. E aí o que ele coloca? Vamos fazer calúnia contra o justo para ele cair. E para ele revoltar-se contra Deus, e aí não tem segurança. Vai perder tudo e, acima de tudo, perder o amor de Deus. Isso é muito difícil. Porque nos ambientes em que nós vivemos, ou seja, onde nós trabalhamos, convivemos, tem muita competição desonesta. Porque as pessoas querem usar o outro como trampolim para conseguir seus objetivos. Só que não é através da competência, é através realmente de inveja, de denegrir o outro para conseguir muitas vezes uma posição social, uma posição melhor no trabalho. Alguém me disse esses dias: Frei, é tão difícil esses ambientes, como que a gente faz? Falei: olha, seja justo e honesto diante de Deus. O resto é o resto. Faça o melhor que você tem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus vai, na hora certa, elevar os seus. Fala que Ele vai derrubar os poderosos e elevar os humildes. Mas isso nem sempre a gente tem essa paciência, né, de esperar o tempo de Deus. Então não é fácil a gente viver num ambiente que muitas vezes é de muita competição. Competição justa, tudo bem. Mostra sua competência e seja promovido, consiga seus objetivos, mas pela sua competência, porque você é uma pessoa centralizada, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que consegue liderar. Agora, não mostra incompetência e querer passar por cima dos outros.
Porque tudo que sobe injustamente vai descer. Isso a gente tem que ter claro na nossa vida. E tudo que a gente consegue desonestamente vai e volta e depois fica pior do que já tinha. Porque a desonestidade não leva ninguém a nada. Diz aqui que é a causa de todos os males. Então é melhor ser honesto no pouco e lutar cada dia do que ter muito e ser desonesto, porque um dia o Senhor vai pedir conta. E será que nós estamos preparados para a prestação de conta do Senhor? É o que nos ensina então o salmista de hoje. É o Senhor quem nos sustenta a nossa vida. Gente, será que a gente pensa nisso? Porque a gente acha que tudo vem da gente mesmo. Tudo que eu consegui vem de mim mesmo. É porque eu sou muito bom, eu sou competente, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não é nada, bobagem. Se Deus não tivesse te dado, você não estava aqui. Esse dia eu achei interessante, alguém veio conversar comigo e falou assim: Frei, eu quero confessar minha vaidade intelectual. Eu falei, pecado novo, né? Deve ser da pandemia, né? No sentido assim, por quê? Porque a gente se acha, gente, humanamente, a gente quer ser melhor do que os outros. E aqui diz, olha, o salmista, que quem nos sustenta é o Senhor. Quem não tem refúgio no Senhor não vai ser atendido. Eu posso ser muito bom aí na sociedade, mas se eu não tenho Deus no coração, o que adianta tudo isso? Que é o tema da segunda leitura de hoje. São Tiago dizendo: o fruto da justiça semeada é a paz, para aqueles que promovem a paz. Então diz que a causa de todos os males é a inveja, a fofoca, o egoísmo, maledicências. Então tudo isso é porque nos afasta de Deus. Então quer dizer, nós queremos viver a nossa fé, se aproxime de Deus, seja instrumento de paz, viva a justiça. Se alguém é desonesto, o problema é dele, não é seu. Procura viver bem a sua fé. Procura ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que alimenta valores, e com certeza Deus vai sempre te fortalecer. Mas temos que ser promotor da paz. Viver a paz, transmitir a paz. Só que a gente fala de paz, mas muitas vezes nós temos um espírito de guerra. Nós falamos de paz, mas eu não sou pacífico. Eu sou intolerante. E cada vez mais a gente vê isso, as pessoas que têm uma intolerância zero. Eu só tenho intolerância zero para pergunta idiota, mas o resto eu não tenho paciência. Então, como que a gente luta para viver essa experiência? Ter paz, ser tranquilo na fé e deixar os outros falar, deixar as pessoas manifestar a sua fé. É o tema da segunda leitura. Como vamos viver e ser instrumento de paz? Cultivando a paz, sendo pacífico. E nem sempre é fácil. Então a gente tem que contar de 1 a 10, 50, 100, né, para poder ter uma paciência, para saber ouvir o outro. E tudo isso, gente, a paciência passa pelo ouvir. Se eu aprendo a ouvir, se eu aprendo a escutar o outro, eu vou melhorando a minha paciência, o meu exercício, porque é um exercício de paciência. Tem gente que é paciencioso demais, mas tem gente que não é. Tem gente que é totalmente impaciente. Então como que a gente vive isso? Alimentando a nossa paciência todos os dias. E para isso a gente precisa ter dois instrumentos importantes. Primeiro, ouvido seletivo. Entrar no ouvido e sair no outro. As coisas boas eu guardo. Tem coisa que não precisa nem guardar. Joga fora logo. E a outra coisa é ter uma espiritualidade. Ter uma mística. Ter uma ligação íntima com Deus. Aí nós ouvimos então o evangelho de hoje. Olha, o evangelho de hoje, nós estamos ouvindo durante todas essas semanas os milagres de Jesus, a realização de Jesus com todas as pessoas, multidões, alimentou, perdoou pecado, libertou, ou seja, para doar a própria vida. E ele então chama os discípulos para um deserto, para um lugar para dar uma espiritualidade, uma formação, e eles vão discutindo pelo caminho quem vai ser o maior. Estão discutindo pelo caminho quem vai ser os ministros desse novo reino. Jesus seria o príncipe, o rei, e quem dos apóstolos ia sentar uma à direita e outra à esquerda. Ou seja, quem ia comandar todo o reino de Deus. Aí Jesus fala assim: olha, meninos do céu, vocês não entenderam nada. 3 anos que eu estou com vocês e vocês não entenderam. E aqui aparece uma coisa muito sutil, diz assim, que eles tinham medo de perguntar para Jesus,
porque não entenderam, mas tinha medo de perguntar. Como nós, muitas vezes, a gente não entende, mas faz o que entende para poder não perguntar. A gente pergunta, e quem pergunta quer uma resposta, qual seja ela. Então eles não perguntam. E aí Jesus chega a um ponto e diz assim: o que vocês iam discutindo pelo caminho? Ninguém quis falar, só que não entenderam. Então Jesus começa dizendo: olha, eu vou sofrer, vou dar a vida e vou ressuscitar no terceiro dia. Eles entenderam menos ainda. E aí Jesus diz, então chama eles e diz assim: olha, quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz todo dia e siga-me. E depois ele diz assim: olha, quem quiser entrar no reino dos céus, é como alguém que acolhe uma criança. Tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. E aí os discípulos começam a entender algo diferente. Mas o que uma criança pode nos ensinar? Muitas coisas. Primeiro, a simplicidade, o acolhimento, não guardar raiva, não guardar sentimento de rancor, ser capaz de perdoar. Então a criança é aquela que acolhe. Muitas vezes não pergunta os critérios, nós adultos, é que vamos perdendo com a vida o ser criança de cada um de nós. Então precisamos, gente, alimentar a criança que existe em nós. Para assim, nós vamos perdendo a inocência, vamos criando malícias, vamos sendo pessoas egoístas, e a criança não é assim. Então é isso que Jesus está falando para cada um de nós. Para entrar no reino dos céus, temos que ser simples como as crianças, acolhedor como as crianças. E ele diz: quem olha uma criança dessa, imitando as suas virtudes, vai entrar no reino dos céus. Então nós precisamos alimentar a nossa criança interior. E essa criança deve ser alimentada todo dia. Aqui tem um senhor aqui numa missa, que ele vem, aí quando termina a missa, ele me dá uma balinha e fala assim: Frei, para você alimentar a sua criança interior. E toda vez que ele me encontra, ele me dá uma balinha nesse sentido, né? Aí eu fico pensando nisso, realmente, o que eu preciso fazer para alimentar a minha criança interior? Alimentar aqueles valores que a gente traz ao longo da vida e que muitas vezes vamos esquecendo. Aquelas coisas que nós aprendemos quanto criança, dos nossos pais, dos nossos avós. São lembranças boas, gente. E que a vida adulta, a correria do adulto vai muitas vezes perdendo isso. Então vamos recuperar a nossa criança interior, vamos lembrar coisas boas que nós aprendemos com nossos avós, com nossos pais, quando a gente era criança. Porque as brincadeiras de criança, tudo isso faz parte da nossa história. Então precisamos estar integrados conosco mesmo, com a nossa vida e com a nossa história. Porque senão não vamos entrar no reino do céu de Jesus. Então que Jesus possa nos dar um coração de criança e a sabedoria dos anciãos.